Desde que somos crianças, absorvemos o mundo ao nosso redor como uma esponja. Nossa família é a primeira estrutura que nos define, que molda nossa percepção da realidade, que nos diz o que é certo e o que é errado. Mas o que acontece quando essa família é a fonte do nosso sofrimento? Carl Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo e as primeiras experiências deixam marcas profundas em nossa psique, influenciando nossas crenças, decisões e emoções muito mais do que podemos imaginar. Talvez você tenha sentido isso em primeira mão. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde o amor era condicional, onde se esperava que você fosse alguém que não receberia aprovação, onde cada decisão tinha que passar pelo filtro do julgamento familiar. Ou talvez, sem perceber, você se acostumou a carregar problemas que não lhe pertencem, a se sentir culpado por estabelecer limites ou a acreditar que deve se sacrificar pelos outros, mesmo à custa de sua própria felicidade. Jung descreveu essa situação como uma luta entre a individuação e a sombra da família. A individuação é o processo de nos tornarmos quem realmente somos, além das expectativas impostas pelos outros. Mas quando viemos de famílias tóxicas, esse processo se torna desafiador, porque a lealdade inconsciente às nossas raízes nos impede de seguir em frente. Fomos ensinados que colocar distância é errado, que ser independente é uma forma de traição. Mas e se eu lhe dissesse que a verdadeira traição é para você, mesmo quando você se força a se encaixar em um molde que está destruindo você? Imagine que você está preso em uma casa cheia de fumaça. Você não consegue respirar, fica tonto, sente que está se afogando, mas em vez de fugir, fica lá porque alguém lhe disse que sair daquela casa é egoísta. Quanto tempo você pode aguentar antes de desmaiar? Isso é exatamente o que acontece com relacionamentos familiares tóxicos. Crescemos com a ideia de que devemos suportar tudo por amor, mas na realidade o amor não deve machucar. Não deve exigir que desistamos de nossa essência. Não deve nos tornar prisioneiros de uma história que não escrevemos. Jung afirmou que o que negamos nos controla e o que aceitamos nos liberta. Em uma família tóxica, é comum negar a realidade para não sentir a dor de aceitá-la. Justificamos o comportamento dos outros, minimizamos os danos, nos convencemos de que é assim que as coisas são. Mas qual é o preço dessa negação? Ansiedade, baixa autoestima, medo de ser você mesmo, incapacidade de tomar decisões sem se sentir culpado. A realidade é que, enquanto você não enfrentar a verdade, continuará preso em um ciclo que se repetirá indefinidamente, mesmo em outros relacionamentos fora de sua família. A sombra da família se manifesta de várias maneiras. Talvez você tenha notado que repete certos padrões, que atrai pessoas que o tratam da mesma maneira que o trataram em casa, que tem dificuldade em confiar nos outros, ou que sempre sente a necessidade de provar seu valor. Isso não é uma coincidência. É o inconsciente tentando encontrar uma saída, recriando cenários familiares na tentativa de resolver um conflito que nunca foi encerrado. E enquanto você não perceber, você continuará prisioneiro da história que outros escreveram para você. É aqui que a distância emocional entra em jogo. Não se trata de cortar laços por capricho ou por vingança, mas de entender que você tem o direito de proteger sua paz, estabelecer limites, construir sua vida em seus próprios termos. Distância emocional significa que você para de reagir à manipulação, que para de se sentir culpado por viver sua vida, que entende que não é obrigado a carregar os problemas dos outros. Isso não significa que você não ama a sua família. Isso significa que você se ama o suficiente para não permitir que eles destruam seu bem-estar. Mas colocar distância não é fácil. Pode despertar medo, culpa, resistência. Talvez você tenha sentido que se distanciar será deixado sozinho. Se ousar dizer isso, não perderá o amor deles. Mas aqui está a verdade que Jung nos ensinou. Se o amor de alguém depende de você desistir de si mesmo, então não é amor, é controle. E você não nasceu para ser um fantoche no roteiro de outra pessoa. O primeiro passo é dar a si mesmo permissão para mudar a história. Não importa o que lhe foi dito. Não importa o que eles esperam de você. Não importa o quão medo você sinta. Você é o dono de sua vida e tem o direito de vivê-la sem carregar as correntes do passado. Quando você começa a colocar distância emocional, algo interessante acontece. No início, aqueles que estão acostumados a controlá-lo reagirão com surpresa, aborrecimento ou até manipulação. Eles vão te dizer que você mudou, que você é egoísta, que a família é a coisa mais importante. E é aqui que muitas pessoas retrocedem. A culpa se torna uma barreira, um peso que eles carregam há tanto tempo que pensam que faz parte deles. Mas não é sua culpa. É uma ferramenta que tem sido usada para mantê-lo preso em um sistema que não permite que você cresça. Jung explicou que quando um indivíduo inicia o processo de individuação, aqueles que se beneficiaram de sua submissão tentarão detê-lo. Não porque eles são maus, mas porque a dinâmica é baseada no controle. Em você continuar a desempenhar o papel que lhe foi atribuído. Você pode ser a criança obediente, a mediadora de conflitos, aquela que está sempre disponível, aquela que se sacrifica por todos. E se você parar de sê-lo, o sistema entra em colapso. Mas aqui está a verdade.
Não é sua responsabilidade segurar algo que o destrói. Na família tóxica, o medo e a obrigação são disfarçados de amor. Espera-se que você tolere o desrespeito porque isso é família. Permita o abuso emocional porque eles amam você. Não questione nada porque eles sabem o que é melhor para você. Mas o verdadeiro amor não controla, não anula, não impõe. O verdadeiro amor permite que você seja quem você é, sem chantagem, sem condições. A pergunta que muitos fazem é: como se distanciar sem sentir que está abandonando sua família? A resposta está no autoconhecimento. Jung disse que o inconsciente está sempre tentando se comunicar com você, mas se você não o ouvir, ele se manifestará em sintomas. Ansiedade, insônia, apatia, tristeza. Quando você começa a reconhecer o peso que está carregando, pode começar a deixá-lo ir, a decidir quais fardos são seus e quais não são. O próximo passo é estabelecer limites claros. Isso não significa discutir, justificar-se ou esperar pela aprovação. Isso significa que você decide que tipo de interações você permite em sua vida. Se houver insultos, críticas constantes, manipulação, você tem o direito de dizer: isso não é aceitável para mim. E quando você estabelece limites, você deve estar preparado para as consequências. Alguns tentarão desestabilizá-lo, fazê-lo duvidar, culpá-lo por seu desconforto. Mas lembre-se, a reação deles não é sua responsabilidade. Cada pessoa deve enfrentar as consequências de suas próprias ações. A distância emocional nem sempre implica cortar o contato, embora em alguns casos extremos possa ser necessário. Trata-se de aprender a não se envolver em dinâmicas destrutivas. Se toda conversa termina em uma discussão, se cada encontro deixa você exausto, se cada ligação é uma fonte de estresse, então é hora de repensar quanto acesso você permite a essas pessoas. Você não precisa explicar, justificar ou pedir permissão para proteger sua paz. Quando você decide colocar distância, pode se deparar com um vazio. Esse espaço que antes era ocupado por demandas, críticas e controle pode parecer estranho no início. É aqui que muitos voltam, porque o desconforto do novo parece mais aterrorizante do que a dor do conhecido. Mas esse vazio não é um inimigo, é uma tela em branco. É o espaço onde você pode começar a construir uma vida com base no que você realmente quer, em quem você realmente é. E diz que a única maneira de descobrir quem você realmente é enfrentar sua sombra. Tudo que você reprimiu por medo de não ser aceito. E quando você se distancia de uma família tóxica, inevitavelmente se confronta. Você percebe que muitas de suas crenças não eram suas, que muitos de seus medos foram herdados, que muitas de suas decisões foram baseadas em evitar a rejeição. Mas uma vez que você vê, você não pode mais ignorá-lo. Você pode decidir continuar repetindo os mesmos padrões ou assumir o controle de sua vida. Quando você se cura, algo incrível acontece. Seu ambiente muda. Você começa a atrair pessoas que o respeitam, que o valorizam por quem você é, que não esperam que você se sacrifique para ser digno de seu amor. A paz que você pensou impossível está começando a se tornar sua nova realidade. E você lentamente percebe que nunca foi forçado a carregar o que não era seu, que sempre teve o direito de viver sua vida em seus próprios termos. Mas isso não significa que o passado desapareça. Há dias em que a culpa retorna quando as vozes do passado tentam sussurrar para você que você está errado, e é um processo. Um caminho que exige paciência, empenho e amor próprio. Haverá momentos em que você hesitará, quando pensará em ceder, quando o velho medo tentará assumir o controle. Mas toda vez que você escolhe sua paz em vez do caos, toda vez que decide ouvir a si mesmo em vez de buscar aprovação externa, estará fortalecendo a conexão com seu verdadeiro eu. Este é o ponto em que muitas pessoas encontram seu maior desafio. Porque a individuação não é apenas libertar-se de uma família tóxica, mas também aprender a viver sem depender de validação externa. Não basta colocar distância física se você ainda carrega a necessidade de ser aprovado por aqueles que nunca o aceitaram como você é. É aqui que começa o verdadeiro trabalho interior. Não se trata apenas de deixar o passado para trás, mas de se reconstruir a partir de um lugar de autenticidade. Às vezes, a parte mais difícil desse processo não é deixar de lado os outros, mas deixar de lado a versão de si mesmo que foi criada para se encaixar nesse ambiente. Talvez você fosse o forte, o responsável, aquele que tinha que resolver os problemas de todos. E agora, sem esse papel, quem é você? A resposta é que você é livre. Livres para redescobrir, escolher sem medo, criar relações baseadas no respeito mútuo e não no sacrifício. Cada passo que você dá em direção à sua autenticidade é um ato de coragem. Nem todo mundo vai entender sua decisão. Alguns até tentarão empurrá-lo de volta. Mas Jung nos ensinou que a única responsabilidade real que temos nesta vida é com nosso próprio crescimento. Você não nasceu para carregar as feridas dos outros ou para viver de acordo com suas expectativas.
Você nasceu para ser quem você realmente é. Se esse processo fosse fácil, todos o fariam. Mas poucos se atrevem a quebrar as correntes invisíveis do passado. Poucos têm a coragem de desafiar a programação com a qual cresceram. Poucos se atrevem a olhar para a sua sombra de frente e escolher um caminho diferente. Mas se você está aqui, se você está ouvindo isso, é porque no fundo você sabe que há algo mais lá fora para você. Que você merece uma vida onde o amor não seja uma moeda de troca, onde a paz não seja um luxo inatingível, onde seu valor não dependa da aprovação de mais ninguém. Quando você começa a ver a realidade claramente, algo em você muda. Você percebe que muitas das dinâmicas familiares tóxicas não eram normais, embora você tenha crescido acreditando que eram. Você entende que o amor não deve fazer você se sentir exausto, que a família não deve ser uma prisão, que você não é responsável por apoiar pessoas que não estão dispostas a mudar. Mas esse despertar traz consigo um teste, a decisão de agir de acordo. É fácil entender intelectualmente que uma família tóxica te machuca, mas outra coisa é tomar as medidas necessárias para se libertar dessa dinâmica, porque significa enfrentar o desconhecido, e o inconsciente humano teme o desconhecido mais do que qualquer outra coisa. Preferimos o familiar mesmo que nos machuque, porque pelo menos sabemos o que esperar. Jung chamou isso de o apego ao sofrimento conhecido. Nós nos apegamos a padrões destrutivos porque, em algum nível, eles são confortáveis para nós. Mas conforto não é felicidade. Conforto não é liberdade. Quando você começa a estabelecer limites, quando decide proteger sua energia e se distanciar, é normal sentir medo. É normal se perguntar se você está fazendo a coisa certa exagerando, se talvez possa aguentar um pouco mais. Mas toda vez que você cede, que permite que a manipulação retorne, que você volta para aquele ciclo de estresse e desgaste, você perde uma parte de si mesmo. E aqui está a pergunta que realmente importa. Até quando? Por quanto tempo você vai permitir que o medo dite sua vida? O inconsciente tem uma maneira sutil, mas poderosa de guiá-lo. Quando você ainda está preso num ambiente que o prejudica, você notará isso em seu corpo, em sua mente, em seu espírito. Você se sentirá exausto sem motivo aparente, será difícil para você dormir. Isso o encherá de dúvidas. Você sentirá uma sensação de vazio que não consegue explicar. Mas quando você começa a fazer escolhas alinhadas com seu bem-estar, tudo muda. Sua energia é renovada, sua clareza mental aumenta. A paz que você pensava impossível começa a se tornar seu estado natural. Ainda assim, haverá resistência. Haverá momentos em que alguém da sua família tentará manipulá-lo com palavras de preocupação. Eles dirão que você está se mudando, que mudou, que a família deve estar unida, não importa o que aconteça. Mas unidade sem respeito não é amor. É controle, e você não nasceu para ser controlado. Você foi ensinado que estabelecer limites é ser egoísta, que dizer não é ser ingrato, que se distanciar é um ato de rebelião. Mas Jung nos mostrou que a verdadeira rebelião é ser quem você realmente é, sem medo da desaprovação dos outros. Você não está aqui para fazer o que os outros esperam, mas para descobrir sua própria essência. O processo de cura não acontece da noite para o dia. Haverá dias em que você duvidará, em que a nostalgia o fará questionar tudo, em que o velho medo voltará a bater a porta, mas toda vez que você escolhe seu bem-estar em vez de sofrer, toda vez que você diz eu não permito isso, toda vez que você prioriza sua paz sobre sua culpa, você estará se movendo em direção à sua verdadeira liberdade. Uma das armadilhas do processo de cura é a ilusão de que um dia a família tóxica mudará, que se você for paciente, compreensivo ou amoroso o suficiente, tudo será diferente. Mas a verdade é que você não pode curar aqueles que não querem mudar. Você não pode forçar ninguém a tratá-lo com respeito. Você não pode esperar que aqueles que o manipularam durante toda a vida um dia percebam o dano que causaram. Vocapode aemos, mas isso não significa que você deva tolerá-los. E é aqui que muitas pessoas ficam presas, porque o amor pela família é profundo. Porque mesmo depois de todo o dano, há uma parte de você que gostaria que as coisas fossem diferentes. Mas manter essa esperança pode ser o que mais está te machucando. Você não pode continuar a se sacrificar por aqueles que não estão dispostos a mudar. Você não pode ficar esperando que outra pessoa valide sua dor. O que você viveu foi real. O que você sentiu que era válido. E o que você decide fazer com isso é sua responsabilidade. À medida que você avança nesse caminho, você começará a notar algo incrível. A culpa que você sentiu começa a se dissipar. A ansiedade que antes o dominava começa a desaparecer e, o mais importante, você descobre que não precisa da aprovação de ninguém para ser quem você é, porque pela primeira vez em sua vida você está escolhendo a si mesmo. Este processo não é sobre odiar sua família ou cortar laços sem sentido. Trata-se de entender que você merece paz, que seu bem-estar é importante,
que você tem o direito de viver sem medo, sem estresse, sem se sentir pequeno em um ambiente que nunca permitiu que você brilhasse. O momento em que você decide que não permitirá mais abuso emocional é o momento em que você assume o controle de sua vida. É o dia em que você para de procurar amor naqueles que só lhe causaram dor. É o instante em que você percebe que não há nada mais valioso do que sua liberdade emocional. Nem todo mundo vai entender sua decisão. Alguns vão chamá-lo do ingrato. Outros vão tentar manipulá-lo, outros vão simplesmente ir embora. E tudo bem, porque a verdadeira família nem sempre é a de sangue, mas aquela que te respeita, aquela que te valoriza, aquela que permite que você seja você sem condições. Você tem o direito de viver em paz. Você tem o direito de se cercar de pessoas que acrescentam a você, não tiram de você. Você tem o direito de dizer o suficiente sem se sentir culpado. E quando você finalmente se liberta, quando coloca a distância emocional de que precisa, percebe que sempre foi suficiente, que nunca errou por querer respeito, por querer amor verdadeiro, por querer tranquilidade. E o mais importante, você percebe que agora, finalmente, pode começar a viver de verdade. Quando você toma a decisão de se afastar emocionalmente de uma família tóxica, você não está apenas fechando um capítulo de sofrimento. Você está abrindo a porta para uma nova vida. Não é um processo fácil e é normal sentir medo, dúvida ou até saudades de casa. Mas cada passo que você dá em direção à sua liberdade emocional é um ato de amor próprio, é uma declaração de que você merece paz, que não é obrigado a ter relacionamentos que drenam sua energia, que você tem o direito de escolher a si mesmo, em vez da culpa imposta. Com o tempo você começará a notar as mudanças, sua mente se sentirá mais leve, sua energia mais vibrante, seu coração mais calmo. Você começará a atrair pessoas que o respeitam, que o apoiam, que permitem que você seja quem você é, sem exigências ou chantagem emocional. E nesse momento você perceberá algo poderoso. Nunca foi sua responsabilidade curar os outros, mas era sua responsabilidade curar a si mesmo. Carl Jung nos ensinou que a verdadeira transformação ocorre quando ousamos enfrentar nossa sombra. Quando paramos de negar nossa verdade e nos permitimos viver autenticamente. A jornada da individuação não é fácil, mas é o único caminho para uma vida plena. Você não nasceu para ser uma extensão de ninguém. Você nasceu para brilhar, para crescer, para experimentar a vida sem medo ou amarras. Se esta mensagem ressoou com você, se você sentir que outra pessoa precisa ouvir isso, por favor, compartilhe, porque muitas pessoas estão presas na culpa, na dúvida, na angústia de não saber se é certo se afastar de um ambiente que as machuca. E talvez esta seja a mensagem de que precisam para dar o primeiro passo. Deixe-me saber nos comentários que parte desta mensagem se conectou com você. Que experiências você viveu ou quais decisões você tomou para proteger sua paz. Sua história pode inspirar outras pessoas que ainda estão procurando respostas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo como este. Juntos, podemos construir uma comunidade onde o conhecimento, a reflexão e o crescimento pessoal são as ferramentas para transformar vidas. Lembre-se de que este é o seu caminho, sua vida e seu direito de ser feliz. Ninguém mais pode decidir por você. Você é quem tem o poder de escrever a história da sua vida. E a grande questão que fica é: você se atreve a fazer isso? É importante entender que o processo de liberação de uma família tóxica não é linear. Haverá momentos de absoluta clareza em que você saberá exatamente o que fazer, e outros em que a confusão e a dúvida obscurecerão seu julgamento. Jung entendeu essa dualidade do processo de individuação. Eu sabia que enfrentar a sombra da família requer não apenas coragem, mas também paciência consigo mesmo. Durante essa jornada, é fundamental que você desenvolva o que Jung chamou de função de suporte, a capacidade de permanecer firme em suas decisões, mesmo quando as emoções ameaçam dominá-lo. Isso significa criar rituais de autocuidado, buscar o apoio de pessoas que entendam seu processo e lembrar-se constantemente de que seu bem-estar não é negociável. Também é crucial reconhecer que a cura não significa que você nunca mais sentirá a dor desses relacionamentos. Jung nos ensinou que integrar a sombra não é eliminá-la, mas transformar nossa relação com ela. Você pode sentir tristeza pelo que nunca existiu, nostalgia pelos bons tempos, até mesmo amor pelas pessoas que o machucaram. Esses sentimentos não invalidam sua decisão de se proteger. Eles fazem parte da complexidade humana. A verdadeira liberdade vem quando você pode manter esses sentimentos contraditórios sem ficar paralisado. Quando você pode amar à distância, quando você pode sentir compaixão sem sacrificar sua paz, quando você pode lembrar sem reviver a dor. Esse é o equilíbrio que Jung chamou de a sabedoria do coração. Amar sem se perder, cuidar sem se destruir. Escolher a vida em vez da lealdade cega. Sua história de libertação pode se tornar um farol para outras pessoas que ainda estão navegando na escuridão da culpa familiar. É importante entender que o processo de liberação de uma família tóxica não é linear. Haverá momentos de absoluta clareza em que você saberá exatamente o que fazer,
e outros em que a confusão e a dúvida obscurecerão seu julgamento. Jung entendeu essa dualidade do processo de individuação. Eu sabia que enfrentar a sombra da família requer não apenas coragem, mas também paciência consigo mesmo. Durante essa jornada, é fundamental que você desenvolva o que Jung chamou de função de suporte, a capacidade de permanecer firme em suas decisões, mesmo quando as emoções ameaçam dominá-lo. Isso significa criar rituais de autocuidado, buscar o apoio de pessoas que entendam seu processo e lembrar-se constantemente de que seu bem-estar não é negociável. Também é crucial reconhecer que a cura não significa que você nunca mais sentirá a dor desses relacionamentos. Jung nos ensinou que integrar a sombra não é eliminá-la, mas transformar nossa relação com ela. Você pode sentir tristeza pelo que nunca existiu, nostalgia pelos bons tempos, até mesmo amor pelas pessoas que o machucaram. Esses sentimentos não invalidam sua decisão de se proteger. Eles fazem parte da complexidade humana. A verdadeira liberdade vem quando você pode manter esses sentimentos contraditórios sem ficar paralisado. Quando você pode amar à distância, quando você pode sentir compaixão sem sacrificar sua paz, quando você pode lembrar sem reviver a dor. Esse é o equilíbrio que Jung chamou de a sabedoria do coração. Amar sem se perder, cuidar sem se destruir, escolher a vida em vez da lealdade cega. Sua história de libertação pode se tornar um farol para outras pessoas que ainda estão navegando na escuridão da culpa familiar.